Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém nos conselhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos esclarecedores. Antes, os seus prazeres estão na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. Até aí. Agora você lê de novo para mim até o final, agora, Miriam. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nós continuamos clamando a Ti pelo poder que há no sangue do Seu Filho amado Jesus. Senhor, que o ministrar dos Teus anjos e toda a ministração do Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre essa palavra, para que o Senhor possa falar diretamente aos nossos corações, nos ensinar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, Deus. É o clamor que fazemos assim no nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Vai enxergar aí? Então, esse salmo, ele é um salmo muito conhecido. Né? Ele já começa a falar que é bem-aventurado o varão ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas que não andam segundo no caminho do Senhor. Tem algumas traduções que vai ser diferente. Então, aqui, olha, quando fala que não anda segundo o conselho dos ímpios, a gente pode imaginar que como se fosse um pai dando conselho para um filho. Olha, filho, não anda com aqueles meninos que que faz as coisas erradas, que não estão no caminho do Senhor. Para isso, para nossa vida, já é um ótimo ensinamento. Mas aqui, para nossas vidas neste momento, que nós já estamos adultos, significa que todo mundo tem uma opinião, às vezes, para dar sobre a nossa vida. Ah, por que você não faz isso? Por que você não age assim? Por que você não faz daquele jeito? Ah, se eu estivesse no seu lugar, eu já tinha feito isso. As pessoas têm vários conselhos para dar para a gente, para os problemas da gente. É água, tia? Né? Mas a Bíblia fala. Esperar a Ana parar de tossir, tomar uma aguinha? Amém. A Miriam já tá vindo com a água para você. De nada. Então, voltando aqui. Então, a palavra fala para você não andar no conselho daquelas pessoas que não temem o Senhor, porque ela não vai ter um conselho de Deus. Uhum. Se a pessoa está com problema no casamento, você vai contar para uma outra pessoa que está com problema no casamento, a pessoa que não conhece o Senhor, ela vai falar assim, separa desse homem. Não tem jeito. Né? Separa desse homem. A pessoa pode ser cristã, se ela for pedir uma opinião para uma pessoa que é do mundo, ela fala, não, você não perdoava essa pessoa, não. O que ela fez com você não se faz em lugar nenhum. Se uma pessoa tá doente e precisa largar a mão de uma coisa, se tem uma pessoa que não é do Senhor, ela fala assim, não, você viveu isso até agora com isso, acaba de ver o resto. O mundo vai dar conselho sempre que vai gerar morte.
de alguma maneira, que não é o conselho do Senhor. Mas a palavra fala assim, olha, e outra coisa, não se detenha no caminho deles. Ou seja, você não vai parar para ficar trocando ideia com pessoas que não vai ter para te acrescentar. Aonde que está esse pessoal? Ah, não adianta ficar insistindo com conversas com eles. Se é um conselho de Deus, você não fica parando para conversar com essas pessoas que não vai gerar vida em você. E aqui fala, e nem se aceita a roda dos escarnecedores. Escarnecedores tem uma outra. É como aquela pessoa que fica falando da vida dos outros. Tem um grupinho ali que gosta de falar, né? Só não é o assunto, quem não tá presente é o assunto. Não é assim? Ah, mas você viu fulano, você viu ciclano, não sei o quê. Então, o senhor não se agrada de conversas assim. Então ele falou assim, ó, tem aquela rodinha que tá falando mal do outro, também não pare ali. Mas aí a palavra fala assim que o homem que tem prazer na lei do Senhor, o que é a lei do Senhor? É a vontade do Senhor. É a palavra do Senhor. Se ele tem prazer na leitura da palavra, e nessa leitura, nessa comunhão com o Senhor, ele medita nessa leitura, olha, porque uma coisa é você ouvir pregação. É uma coisa você ouvir pregação no rádio, na TV, em qualquer meio de comunicação, até na igreja. Outra coisa bem diferente é você sentar e ler a palavra e meditar. Totalmente diferente. Porque para você meditar, você tem que seguir alguns passos. E quais são os passos que você precisa para meditar na palavra do Senhor? Porque a palavra fala que é bem-aventurado é aquele que ele tem o prazer em meditar na lei do Senhor. Quando a meditação na lei do Senhor, primeiro você faz uma oração. Você ora ao Senhor, fala, Senhor, eu vou ler a tua palavra, Senhor. Eu não conheço a tua palavra é mistério. Mas eu vou ler tua palavra, eu peço perdão dos meus pecados. Eu vou ler tua palavra, Senhor, que o Senhor possa dar para mim entendimento da tua palavra. Aí então você pega a palavra do Senhor, você vai ler a palavra do Senhor. Você lê um texto da palavra do Senhor. E você vai. A terceira coisa que você vai fazer é você confrontar aquilo que você está lendo na palavra do Senhor com a sua vida. Senhor, mas é isso mesmo? Questiona o Senhor. Senhor, eu não estou concordando com isso aqui, Senhor. Será que é isso mesmo? É desse jeito mesmo? Você vai ler a palavra e você vai confrontar com a tua vida. Você leu a palavra e depois dessa leitura você vai novamente pedir, orar ao Senhor. Falar, Senhor, eu li a tua palavra, Senhor. Tua palavra está falando isso, 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 Senhor. Conversa com o Senhor a respeito da leitura que você teve. Isso é um meditar. E aí você pede para o Senhor, me ensina a tua palavra, o Senhor é vivo, o Senhor se revela. Me ensina nessa leitura que eu tive agora. Me dá o esclarecimento da tua palavra. E aí você vai ficar em silêncio com Deus. Vai contemplar o Senhor. Aguardar o Senhor falar com a sua vida. E isso é meditar. Sabe, é como se você estivesse remoendo aquilo que você acabou de ler. Para você se alimentar. Então, esse processo é meditar. Não sei se você já teve algum momento que você ouviu uma leitura ou você leu a palavra e você passou o dia meditando naquilo. E a tua mente começou a ter revelações do Senhor e você foi aprofundando aquilo. Você já teve esse prazer de ouvir uma palavra e aquilo mexer com a tua estrutura, com o teu coração. Deus, mas... E aquilo vai te incomodando e vai falando. E aquilo, você vai meditando naquela palavra que você leu, que você buscou o dia inteiro. Isso é o meditar na palavra do Senhor. Então, o Senhor se agrada daquele que medita. Porque aquele que medita é diferente daquele que ele só ouve. Porque aquele que medita, que lê, que busca do próprio Senhor, se alguém vem e fala e traz uma palavra que ela é fora da palavra, que hoje tem muita mentira neste mundo. E as pessoas que estão induzidas
pelo adversário, às vezes pregam uma mentira como se fosse uma verdade. E aí, como é que você vai saber se é mentira ou se é verdade se você só ouve o falar de Deus pela boca dos outros? Se você não ouve o falar de Deus com a própria boca de Deus nos seus ouvidos. Porque Deus quer falar conosco, cada um individual, na busca da palavra. Quando vem a mentira e você conhece a palavra, você fala, não, está escrito diferente. Olha, tem tantas coisas que o povo fala aí no mundo, que o povo pensa que está escrito na Bíblia. Há tanta coisa que o povo pensa. E tem gente que fala assim, não, eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é um livro muito difícil. As pessoas têm desculpa. Mas a palavra diz que se você meditar, se você orar, o próprio autor vai te revelar o que ele quer. Então, e o Senhor fala que esse servo do Senhor, que ele se desvia do mal, ele tem com ele uma bênção na vida dele. Porque, ó, se eu aceitei o Senhor Jesus, mas eu ainda estou aprendendo a caminhar com o Senhor, eu ainda estou sendo liberto das coisas que ainda me incomoda, que as coisas que ainda podem me impedir de ter uma salvação com o Senhor, eu vou ter que me afastar de lugares que podem tirar minha bênção. Mas a hora que chegar um momento que você esteja fortalecido o suficiente no Senhor, você vai poder voltar naquele lugar e aquilo não vai te incomodar mais. Por exemplo, eu posso ir numa festa, tem todo mundo que pode estar bebendo lá, mas aquilo não vai fazer diferença na minha vida. Então, essa busca com o Senhor. E a palavra fala que abre Salmo 109, versículo 104, Miriam, para você ler. A palavra fala que o servo do Senhor, ele vai ser como uma árvore. Mas não é qualquer árvore, é uma árvore plantada perto do ribeiro. Você imagina uma árvore, mãe, plantada perto do ribeiro? Como ela é bonita? Como as folhas dela devem ser verdinhas, porque a raiz dela tá pegando a água. Tá verdade, tá bom. Então a palavra fala que ela será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E ela dá o seu fruto no momento certo. Eu tirei daqui, baguncei. Posso? Achou o versículo? 109? Qual que é? 109, 104? 109, 104, mãe? Salmo 109, versículo 104. Não tem versículo 104. O versículo vai até o 31. Ah, o Salmo 105, então, é o Salmo maior da Bíblia. 119 deve ser. 119 e 105, então. Ah. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Leu antes agora. Antes desse, Uhum. pelo que os teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Então, esse versículo que a Miriam leu, diz que à medida que a gente lê a palavra, a gente vai alcançando entendimento, e nesse alcançando entendimento, a gente começa a discernir qual que é o falso caminho. E depois no próximo versículo, ele fala como? Porque lâmpada para os meus pés, os pés é onde que a gente pisa, que nos leva. A palavra vai iluminando o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, no Salmo, no 119, 104, fala que eu vou discernir qual que é o caminho bom e o caminho ruim, porque o próprio Senhor Jesus está iluminando o meu caminho. Está sendo uma lâmpada para os meus pés, porque eu estou meditando na sua palavra.
E a árvore plantada junto ao ribeiro é as nossas vidas plantadas no Senhor. E essa árvore, ela dá fruto na estação própria. Então, o fruto, ele vai falar do fruto do Espírito na nossa vida. Nós vamos ter um equilíbrio no Senhor. Nós somos frutíferos para falar do amor do Senhor. Ah, mas eu não estou trazendo fruto nenhum, porque tem um momento próprio. A árvore, ela não dá o fruto em todo o tempo. Nós temos um momento da gente estar buscando em Deus primeiro. Às vezes a gente está numa fase de encontro com Deus. Outro está na fase de silêncio com Deus, está na luta, está buscando, não tá entendendo o momento, mas está esperando no Senhor, está sendo fiel. Outro está na fase de colher. É como se nós estivéssemos num jogo, vamos supor assim, num jogo de futebol, né? Mas não tá na hora de você fazer o gol. Você tá só ali, o outro tá chutando, até que chega o momento da sua vez. É hora da sua bênção. Você tá. A gente passa por processos, né? Primeiro a nossa conversão, nós vamos buscando ao Senhor. E não significa que quando a gente está fazendo tudo certinho, que a gente não vai ter prova também. Às vezes você vai estar dono de uma empresa, as coisas não tá dando o lucro que você queria. Às vezes pode ter um servo que está desempregado, uma irmã que está doente. Às vezes a pessoa pode não entender o momento. Mas o Senhor tem um momento que a hora que chegar na sua vez é a sua vez do seu amor. Deus tem um momento de trabalhar na vida de cada um de nós. Mas é importante saber que o Senhor não tem nos prometido vida, vida abundante aqui, a vida abundante é lá. Ah, às vezes a pessoa fala assim, não, mas comigo não tem jeito, porque eu venho de uma família problemática, existe até maldição hereditária na família, mas a Bíblia fala que Cristo veio para desfazer todas as obras das trevas. E quando a gente está em Cristo, nova criatura a gente é. Amém. Então, todas as coisas é possível para aquele que crê. Quer falar alguma coisa, Miriam? Eu quero. Então fala. Ali no versículo 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Então, ou seja, ele não obedece, ele não anda segundo, conforme o conselho das pessoas. O cristão, quando ele quer tomar algum caminho, alguma direção, ele vai ao Senhor consultar na palavra, ou ele vai num pastor, ele vai a alguém de confiança, temor a Deus. O cristão faz isso, né? Então, bem-aventurado, ou seja, você irá bem. Se você não andar conforme que os ímpios, quem são os ímpios? Aqueles que não têm temor do Senhor. Não têm temor do Senhor, não conhece o Senhor. Então, você não vai andar segundo o conselho. Quando você anda segundo o conselho, é o quê? A pessoa falou uma coisa para você e você, é verdade, tem razão, vou fazer isso. Então, você não... Então, aqui está falando, bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não ouve aqueles que não temem ao Senhor. Você pode até ouvir, mas você não vai andar segundo aquele conselho. Você pode até ouvir o conselho do ímpio, mas não ande segundo aquele conselho. Aí fala, vírgula, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho? É você parar no caminho dos pecadores. Pecadores já é outra figura, já não é o ímpio. O que é o pecador? É aquele que conhece, mas continua pecando. Sabe o que tem que fazer, mas continua pecando. Então a pessoa, ela para, se detém no caminho dos pecadores. Conhece a Deus, mas continua pecando, pecando e se detém ali. Ela fica ali. Ela não muda de vida. Ela se detém no caminho dos pecadores. Vírgula, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores, como a mãe disse, é aquele que fala do mal das vidas das pessoas. Escarnecer também tem sinônimo de zombar, né? E aqui na Bíblia, em Provérbios, capítulo 4, versículo 15,
capítulo 4, versículo 14, em Provérbios, fala assim, ó, não entre na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Aí o que a Bíblia fala? Evita, não passes por eles. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Por quê? Porque os ímpios, eles não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono se não fizer tropeçar alguém. Então, além da gente não andar segundo o conselho do ímpio, aqui em Provérbios está falando você tem que passar longe dos ímpios. Então, Provérbios ele já vai além, ele acrescenta nesses salmos. Ele fala, passa de largo, passa longe. Então, o ideal é nem ouvir, que dirá fazer o que o ímpio está mandando, o conselho do ímpio. E em Jeremias, capítulo 15, versículo 17, vai falar sobre os escarnecedores. Jeremias vai falar assim, ó, nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei, me alegrei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Aquele que lê a palavra do Senhor, ele sabe que o Senhor não gosta de zombadores, pessoas que escarnecem e falam mal das pessoas. E aí ele nos enche de indignação. E aqui o que Jeremias está falando? Eu me assentei solitário. Ele prefere se assentar sozinho do que se assentar nessa roda desse tipo de pessoas. E se você não fizer isso, não andar segundo o conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, que peca, peca, peca e nunca muda, e não se assentar na roda dos escarnecedores, você será o quê? Bem-aventurado. Você irá bem. E aí o que vai acontecer? Você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, ou seja, que dá frutos. Uma árvore que plantada ao ribeiro, ela sempre tem água. Meditar na palavra do Senhor, né? E meditando na palavra do Senhor, né? Que é assim que a gente vai descobrir o que agrada ao Senhor e o que desagrada, é lendo a palavra. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, mesmo que eu não leia a palavra, mas pelo menos busque ouvir a palavra, pelo menos algo, né? É importante sim ler, mas ao menos vá atrás de ouvir a palavra para que o seu coração se encha de fé e você conheça mais do Senhor. Amém. É isso. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração, vamos encerrar esse culto. E aí ele fala, né? Tudo quanto fizer prosperará. Mas para isso ele tem que fazer o quê? Não seguir o conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, não sentar na roda dos escarnecedor e meditar na... Ah, eu queria acrescentar mais uma coisa rapidinho, mãe. Não sei se você já parou aí, entendeu? Ali no versículo 2 fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Esses tempos atrás eu estava ouvindo a pregação da Joyce Meyer, que eu gosto muito, é uma mulher americana, serva do Senhor. E ela fala assim, você sabe o que é meditar? Meditar é sinônimo de preocupação. Quando você está preocupado com alguma coisa, você não fica pensando e remoendo aquilo o dia inteiro. Quando você está preocupado com um assunto, aquilo te rouba a paz, aquilo fica no seu pensamento, vira e mexe no seu pensamento. Você não parece que não consegue fazer outra coisa quando você está muito preocupado com alguma coisa. Então, assim, se você sabe se preocupar, você sabe o que é meditar. Porque meditar é você ficar pensando várias e várias vezes no mesmo assunto. Não dá descanso. Fica ali sempre. Então, se você sabe o que é se preocupar, você sabe o que é meditar. Só que ao invés de você se preocupar, você coloca a confiança no Senhor, né? E aí é isso. Então, meditar no quê? Na lei do Senhor. Para você meditar na lei, você tem que ter lido a lei para poder meditar, né? Da palavra, né? Amém. Vamos pegar esse período diante do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela fala, porque que o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho do ímpio perecerá.